vocês que Deus nos surpreende. Deus tem te surpreendido. Tenho certeza que Deus tem surpreendido vocês também. Porque Deus tem te surpreendido. O que Deus faz em nossas vidas, meus irmãos, quando nós deixamos, é algo extraordinário. Tem muitos anos de caminhada, não sou ninguém, mas eu posso dizer para vocês, por nenhum momento da minha vida eu não pude pegar o testemunho da irmã, glória a Deus, mas o pouco que escutei, eu tenho certeza que foi um testemunho de um Deus maravilhoso, de um Deus misericordioso. Eu digo para vocês, em nenhum momento da minha vida eu me arrependo de ter entregado a minha vida para Deus, de ter sido uma pessoa diferente, de que as pessoas olhem para mim e digam assim: ah, mas você é caneta, imagina, o mundo não é assim. Eu digo, glória a Deus, irmão, porque eu não sou igual ao mundo. Porque o Deus, o Senhor, esse Deus maravilhoso que eu vou falar para vocês hoje, vai ser algo extraordinário na sua vida também. Como está sendo nesse momento na minha vida, algo diferente, tenho certeza que será algo extraordinário também. Amém? Amém. Gostaria que vocês sentassem nesse momento. Queria que vocês pegassem a palavra de Deus em Marcos 10. Versículo 46. Todo mundo me conhece aqui? Sim, estou vendo bastante aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Os amigos, né? Douglas, minha querida Tiagão, todas as meninas aqui. Para quem ainda está com dificuldade, página 1336, na Bíblia da Maria. É o segundo livro do Evangelho, do Novo Testamento. Desculpe se eu cheguei correndo, tá? Desculpe, tá bom? Cheguei voando. Cheguei, né? Para Deus basta alguns minutos. Quando vocês procuram, eu vou dizendo aqui. Coordenador nacional, um dos coordenadores nacionais da Renovação Carismática, eu não me lembro agora o nome dele, vocês me perdoem, tá? Os mais antigos mesmo, foi pregar no Congresso Internacional da Renovação Carismática no Foz do Iguaçu. Nesse Congresso Internacional, ele era um dos poucos do Brasil que estavam pregando. E ele tinha 50 minutos de pregação, né? Em torno de 1 hora, 50 minutos. E o congresso foi atrasando. Aí, de tempos em tempos, os irmãos chegavam e diziam: irmão, você tem só 40 minutos. Claro, glória a Deus. Então eu já olhava a pregação dele e ia reduzindo do dia. Aí daqui a pouquinho o irmão chegava de novo: irmão, você só tem 30 minutos. Glória a Deus. E assim foi: 30, 20, 10 minutos. Aí o outro falou assim: irmão, tem só 5 minutos para dar recado. Você não vai precisar, você não vai ter como falar nada. E nisso eu já tinha orado. E o Senhor falou assim: eu preciso somente de 5 minutos. Ele entrou naquele palco para ir no congresso para falar. E os 5 minutos que Deus queria que ele tivesse naquele momento foram 5 minutos de pura libertação mais poderosa que aconteceu naquele congresso. Porque Deus precisa disso, meus irmãos. Talvez Deus precise de 5 minutos da sua vida. Deus precisa de 5 minutos da sua atenção. Deus precisa de 5 minutos da sua novela, do seu filme, do seu trabalho. Deus precisa de 5 minutos para mudar a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a sua vida hoje. Como mudou esse sermão aqui que eu vou falar para vocês? Acharam?
Sim? Cura de Bartimeu? Sim? Podemos ler então? Antes de ler, né? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chama. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego: que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavras da salvação. Vamos aplaudir. Não sei se vocês sabem, essa palavra, quando a irmã passou para mim, né? Eu falei: a palavra comum, né, do Evangelho, a gente sempre pega, né? Como é que eu posso falar? Uma palavra ícone de conversão, né? De que quando a gente está lá para baixo, né? A gente lê uma palavra dessa e fala: não, eu preciso levantar, eu preciso tomar rumo, né? Mas naquele momento o Senhor colocou a mão no meu coração, como se viesse uma inquietude dentro do meu coração, que dissesse assim: mas não é só isso. Não é só isso. E aquilo foi me incomodando de verdade. E eu fui estudar essa palavra. E naquele momento a primeira coisa que me veio, eu fui lendo a palavra, fui vendo a profundidade do que aconteceu com Bartimeu. Foi uma coisa forte demais, né? O cego voltar a ver, né? Enxergar. E fui. Aquilo foi incomodando, assim. Mas só isso, não pode ser só isso. Mas eu parei e me perguntei: quem era Bartimeu? Quem era Bartimeu? Aqui na palavra diz, né? Que ele era filho de Timeu. E Bartimeu, na época, significava exatamente isso: filho de Timeu. E Timeu era como se fosse um general, um capitão do exército de Israel, um homem que dedicou a sua vida a servir ao serviço de Deus mesmo, protegendo as coisas de Deus no estado de Israel naquela época. E quando acabou a época, né, vamos dizer que Timeu se aposentou, vamos dizer assim, ele pegou todas as suas economias e montou um comércio. Só que Timeu, como todo bom general, como todo comandante, guardava dentro de si o que? Um ímpeto, né? De defender de aquilo que é justo e aquilo que é certo. E os romanos entraram e tomaram conta do estado. E Timeu ele não se conformava com isso. Então ele se tornou um revolucionário. Atacava os romanos, atacava os soldados, promovia rebeliões. O que aconteceu? Os romanos tomaram Timeu, prenderam ele,
arrancaram tudo que ele tinha, mataram Timeu, porque ele era um perigo para o Império Romano. E não se dando por suficiente, os romanos arrancaram os olhos de Bartimeu, porque eles tinham medo de que Bartimeu fosse ficar pior do que o pai, viesse a tomar por vingança a morte do pai, e arrancaram o globo ocular. Sabe o olho que você tem aqui, ó? Arrancaram o globo ocular de Bartimeu. Rogério, mas como você sabe disso? Um historiador do começo de 300, 400 depois de Cristo, Fábio, se não me engano o nome dele, que levantou essa história, se indignou com isso também. Meus queridos, o que eu quero dizer para vocês com isso? Por que eu estou dizendo a história desse Bartimeu? Porque Jesus não chegou simplesmente num homem com cataratas ou com malformação na retina, ou que nasceu com um glaucoma sério que cegou aquele homem. Aquele homem era bem de vida. Bartimeu era filho de um homem com um status social dentro da comunidade de Israel elevado. Bartimeu cresceu com uma infância linda, possivelmente. Uma adolescência regada o quê? De conhecimentos da palavra, porque ele era judeu. Ele tinha vestes bonitas, talvez, estudou. O pai talvez cuidou muito bem dele. E tudo que ele conhecia que era certo, foi o que dele? Tirado. E como se não se bastasse, retiraram a visão dele, tiraram os olhos dele. Bartimeu fez o que então? O que lhe restava na vida? Mendigar, pedir esmola, é orar. E eu digo para vocês, meus irmãos, o que o mundo tem feito comigo, com vocês? O mundo tem arrancado os nossos olhos de Deus. O mundo tem arrancado a nossa visão, não tem nos permitido enxergar esse Deus maravilhoso que está aqui hoje. O mundo tem feito assim, ó. Talvez o demônio, talvez o mundo não tenha conseguido arrancar definitivamente os seus olhos carnais. Mas espiritualmente o mundo tem conseguido, meu irmão, minha irmã, causar uma cegueira profunda em você e muitas vezes em mim. Uma cegueira que muitas vezes não nos permite conseguir enxergar o amor imenso que Deus tem por cada um de nós. Uma cegueira, meus irmãos, digo esta cegueira sim espiritual, porque o mundo oferece tantas coisas aos nossos olhos, né? Cobiças, coisas lindas, dinheiro, mulheres, homens, atrações, eventos, né? E o mundo vai fazendo o quê? Me cegando para a vontade de Deus. Eu começo a ter tempo para fazer a faculdade. Eu arrumo tempo para fazer a faculdade. Eu arrumo dinheiro em qualquer lugar. Eu financio minha faculdade. Eu arrumo tempo para ir em outra organização, me comprometer com aquela organização e não me comprometer com Deus. Eu arrumo tempo para mim. Imagina, eu tenho que arrumar tempo para mim, eu tenho que me divertir, não é? Eu tenho que sair, eu tenho que ver meus amigos, mas eu arrumo tempo para ver Deus. Eu não arrumo tempo para estar com Deus. Por quê, meus irmãos? Porque minha visão está encoberta. Os meus olhos estão vedados para as coisas de Deus.
Mas Bartimeu não desistiu. Ele tomou outro irmãozinho que era cego lá e foi e falou: irmão, não resta nada para nós, vamos pedir. E eles foram o que? Mendigar, não foram? Mendigando as coisas do mundo para o mundo, não é isso? Quantos de nós estamos mendigando o amor para os outros? Você tem olhado para as pessoas da tua casa e pedido: por favor, me ame. Talvez você não tenha mais nem força mais para pedir. Talvez você tenha caído numa depressão tão grande, mas uma depressão que eu vou dizer para você o que vem no meu coração agora. Talvez a pior de todas as depressões. Uma depressão muda. Ninguém consegue enxergar que você está em depressão. Ninguém consegue enxergar que você está acabado por dentro. Porque você precisa estar de pé para o sustento da sua casa, para a organização dos seus filhos, do seu esposo. Porque você é o pai, você é o esposo. Você não pode chorar, você não pode se anotar. Você é a mãe. Você não pode ficar choramingando porque não dá tempo. Nós estamos mendigando um amor que é nos dado gratuitamente, um amor que foi nos dado desde todo o começo da salvação da nossa vida, da terra, do início da nossa igreja, que foi pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ou não foi? Você tem sofrido. Você tem sofrido, meu irmão, porque você tem se arrastado. Querido, o amor de um menino, de um moço, de uma mulher ou de um homem, que muitas vezes não iria te fazer feliz. E o Senhor fica te oferecendo, transbordando o amor dele por você, dizendo: eu te amo. Só o meu amor vai te bastar. E nós não conseguimos enxergar isso. Mas Bartimeu não conhecia Jesus, ouvia falar só. Mas no instante que Bartimeu escutou que Jesus estava entrando naquele lugar, Bartimeu não pensou duas vezes, meu irmão. Bartimeu não conseguiu se segurar. Eu acho que ele tremia no lugar, ele salpicava no lugar, ele não sabia o que ele fazia, e ele não sabia como fazer, ele não sabia onde que Jesus estava. Ele era cego. Qual a única arma que ele tinha naquele momento, meu irmão? Quando você está no desespero, quando eu e você estamos na agonia, quando nós não aguentamos mais, a única coisa que nós conseguimos fazer é o quê? É gritar, é falar: pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Quando nós estamos lá no fundo do poço, ninguém mais consegue nos ajudar. Quando nós não conseguimos achar saída em nada, quando nós afundamos ao limite porque nós quisemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, quando nós queremos fazer-nos de fortes e acharmos que nós somos suficientes para resolver as coisas, somos suficientes para resolver as situações, quando nós mergulhamos na profundidade da nossa depressão, lá embaixo, no desespero de ver minha família se perdendo, de ver as dívidas tomando conta da minha vida, de ver a doença me consumindo meus familiares, você pega o telefone ou vai na casa e fala: pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço. Não é assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei mais o que eu faço. E Bartimeu estava assim. E a única coisa que ele podia fazer era gritar: Jesus, filho de Davi, me cura. Não foi
isso que ele falou? Não foi igualzinho que veio aqui agora não. Se eu gritar vai dar rolo aqui. Ele disse: Jesus, filho de Davi, me cura. E o que eles fizeram com ele? Repreenderam, não foi? E ele não estava nem aí, porque era a única chance da vida dele, meus irmãos. Porque naquele momento, com certeza, ele se lembrou do pai dele, ele se lembrou da vida que ele tinha. E ele disse novamente, mais alto: Jesus, filho de Davi, me cura. E vocês acham que Jesus parou só porque Jesus era bonzinho e falou: chama ele lá para mim? Vocês acham isso? Só porque Jesus parou, se o Douglas tiver uma dor de cabeça aqui, só porque Jesus é bonzinho e vai parar aqui com a mão do Douglas e curar ele? Só porque Jesus gostava de fazer milagres, ele parou? Não, chama aquele lá para fazer mais um milagre, para quando as pessoas escreverem sobre mim, mais um milagre para Jesus. Não. Bartimeu, meus queridos, naquele momento, reuniu tudo o que ele tinha, ou o pouco que ele tinha, talvez a única coisa que ele tinha, que era fé, que era o acreditar. Porque Bartimeu, só por estar mendigando e esperando com a mão ali, é porque ele acreditava que alguém poderia ajudar. Ele acreditava que alguém ia socorrê-lo. Não é assim? Não é. Por isso, Bartimeu pegou tudo aquilo que ele tinha no seu coração. Bartimeu pegou tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que espiritualmente envolvia seu coração e sua alma. O único tesouro que ele tinha conseguido guardar de quando seu pai era vivo, sua fé. E gritou, estendeu a mão e gritou: Jesus, filho de Davi, me cura. E quantas vezes, meus irmãos, ao invés de nós fazermos isso, de corrermos, sabemos onde o Senhor está. O Senhor está no sacrário, ali encerrado no sacrário. O Senhor está lá esperando cada um de nós. Nós sabemos que temos que ir aos pés do Senhor, ajoelhar-se diante do Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor. Jesus, me salva, Jesus. Eu estou lidando agora, Senhor, uma dificuldade, Senhor. Eu não sei financeira, meu irmão, não sei uma dificuldade de enfermidade. Meu pai, minha mãe, meus filhos, eu sei, alguém está morrendo. Eu estou morrendo. Jesus, me ajuda. E nós não fazemos isso dessa forma. Nós não fazemos dessa forma. Nós duvidamos do Senhor. Nós duvidamos do poder de Deus. Tanto duvidamos que quantos de nós aqui, ao invés de vir aos pés do Senhor, vai fazer uma simpatia, vai numa benzedeira, a vizinha fala: vamos lá no centro comigo que você vai ver como é que vai ser bom. Vai ser bom mesmo. Vai inclinar mais no escorregador para você descer para o inferno. Desculpa falar. Procuramos tudo, apoiamos, olhando os homens e falando que esperamos dos homens, das pessoas, uma solução, e esquecemos que a única solução é Jesus. Quantas vezes pedimos, falamos, mas assim com o coração assim, será? Se Ele é o Deus da nossa glória, se Ele venceu a morte,
e disse que nós herdaríamos o reino dos céus. Que aqueles que crerem nele e crescem nele e que fizessem tudo aquilo que ele mandava, faria milagres maiores ainda do que ele. Como que esse Deus não pode realizar maravilhas na tua vida, na minha vida? Eu não sei o que você está passando. Até sei. Desculpa eu falar. Até sei. Depressão, desemprego, adultério, casamento desestruturado e outras coisas que não vamos falar agora. Só Jesus para dar jeito nisso. Não tem aquela frasezinha de brincadeira, só Jesus na causa, mas é só Ele mesmo. E Bartimeu fez o que, meu irmão? Ele tinha isso, a sua consciência sabia disso, o seu coração sabia disso, que só Jesus podia resolver. E quando ele foi chamado, o que Bartimeu fez, meu irmão? Olha o que diz aqui no versículo, até que ele fez isso aqui, e vem um pouquinho abaixo, no versículo 50. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele, lançando fora a sua capa. Meu irmão, tudo que aquele homem tinha na vida, fisicamente, financeiramente, estava sobre ele. Aquela capa protegia ele do sol, era o cobertor dele de noite, era a casa dele. Tudo que ele tinha, ele lançou fora. E você? Você tem lançado tudo que você tem fora, abrindo mão de tudo que você tem para ir de encontro com esse Jesus? Mas Rogério, eu vou abandonar minha casa? Como é que vai ser meus filhos, meu esposo, meu emprego? Não, meu irmão, não é isso não. Não é isso. Jesus não quer que você deixe a sua casa, sua esposa. Jesus não quer que você deixe o seu trabalho. Esse não é o seu chamado. Mas tudo que você adquiriu deste mundo, todos os pecados, todas as manias, todas as ideias formadas na sua cabeça, porque o mundo formou elas na sua cabeça, você lançou fora. Você tem lançado fora o teu egoísmo para ir de encontro com Jesus? Você tem lançado fora o teu desejo de ter mais dinheiro e mais para ir atrás de Jesus? Você tem lançado fora a tua vaidade para ir em encontro do Senhor? Você tem lançado fora a tua sexualidade desregrada para ir atrás do Senhor? Você tem lançado a tua falta de perdão para ir atrás do Senhor? Talvez o seu tudo, você tem a casa linda, carro do ano, emprego que ganha muito bem, mas isso não é o seu tudo. O seu tudo, neste momento, como Bartimeu, é aquele que te dá segurança, te dá conforto. Aqui ninguém mexe comigo. Então eu não perdoo ninguém, porque as pessoas vão ver que eu sou rancorosa, e ninguém vai se atrever a se meter comigo. Eu roubo dos meus funcionários.